Você falou de uma PEC, tem uma pergunta aqui da Patrícia Constanço, que ela pergunta sobre a PEC 225/2019. Só que A ela só, PEC, ela só mandou o número. eu sei o que é. Tá, beleza. É a PEC de minha autoria que muda a nomeação dos ministros do Ah, que você STF. comentou, tá? É, Ela perguntou se está encostada, né? E tá. que é preciso cobrar e trabalhar por essa aprovação. Tem a minha PEC, tem uma de um senador agora, que eu não lembro quem é, que não é igual, mas são mesmo perfil, né, mesmo tema, que eu mudo 3 pontos. Uma é o mandato do ministro do STF, que hoje é vitalício. Quando fala vitalício, É é até até aposentar. aposentadoria, né? No caso, eu boto um mandato de 12 anos. Aí tem gente que vai falar, tinha que ser 8, 15, 5, 10. Tá, beleza, é um número, É um né? número, e aí depois. Até porque quando você. Isso vale para qualquer projeto, tá? Projeto de lei, proposta de emenda à Constituição, tudo. Você apresenta para tramitar. Durante a tramitação vai mudar tudo, tá? Então, o 12 pode virar 15, pode virar 11, pode virar o que for. Mas assim, muda para 12. Eu crio um pouco mais de critério para quem pode ser nomeado ministro, indicado, porque hoje é notório saber jurídico. O que é isso? É relativo, né? Eu fiz engenharia e economia, mas eu fui deputado. Eu tenho notório saber jurídico? Não tenho, não tenho. Mas se o presidente quiser dizer que eu tenho, eu tenho. Ninguém vai dizer que não. E desde, acho que 1985, 80, desculpa, 1895 ou 85, 1800, tá, gente? Mais de 100 anos, que não tem nenhum ministro do STF que é Reprovado na reprovado. sabatina, né? Nenhum, nenhum. Nesse ano de 1895 ou 1885, um dos dois, foram 5 rejeitados. Mas foi a única vez, e foram 5 provavelmente porque tinha algum contexto político ali na hora que, né, quiseram rejeitar todos. Desde então, todos passam. E qualquer um, assim, não é porque o presidente tem mais poder, todos passaram. Então, você deixar a livre escolha do presidente, assim, e desculpa, eu vi um senador que eu gosto muito, não vou dizer o nome aqui, que eu me dou muito bem com ele, que é do Rio, que falou: ah, mas eu vou votar contra, não vou votar contra porque a nomeação é prerrogativa do presidente da República. É. E é prerrogativa do Senado vetar. Tipo, né? Não é uma. Seria diferente se o Senado tivesse que entrar com um projeto de lei ou alguma coisa para barrar. Não. O trâmite é esse. O presidente indica, o Senado sabatina e vota. Então é prerrogativa também do Senado rejeitar ou não coisa. Quando eles aprovam todos, ele não está cumprindo com a sua prerrogativa, né? Então, assim, essa desculpa para mim ela é totalmente frágil e falha, né? E aí então para isso, assim, botei lá, tem que e confesso que assim também o meu critério não é bom, tá? Mas foi só para dizer que tem que ter um critério, porque hoje é notório saber jurídico. Aí eu pensei, tem que ser juiz de carreira, tem que ser o quê, então a gente botou, ou é alguém que tem carreira pública, pode ser juiz, pode ser promotor, tal, não sei o quê, ou advogado com mínimo de 10 anos e mestrado. É leve, mas é mais do que hoje, tá? Hoje não tem essa definição. E o terceiro ponto, esse é o mais polêmico, hoje você teve 13 anos de governo do PT, em que eu acho que chegou um momento que tinham 8 ministros indicados pelo PT. Eu acho isso perigoso, independente se é o PT, podia ser o Bolsonaro, podia ser o Novo, qualquer um. Então, assim, eu criei um negócio que, inclusive, isso vale em outros cargos, tá? Tribunal de Contas e tal, em que a indicação, ela é revezada. O presidente indica, a Câmara indica, o Senado indica. Então, eu previ um rodízio da indicação. É bom? Não. Por quê? Porque continua sendo político, mas pelo menos você não concentra poder. Então, assim, a Câmara, eu não lembro se era a Câmara ou o Congresso junto, iria indicar um ministro, aí depois o próprio STF indicava o outro, aí depois o presidente indicava o próximo, ia revezando dessa forma. Aí vai ter gente que vai falar, não, tinha que ser concurso, não, tem que ser carreira. Cara, a gente estudou vários países, não tem nada ideal, tudo tem problema, tá? Não tem nada ideal. O Japão, por exemplo, tem recall de ministro do STF. O que quer dizer isso? Toda vez que tem eleição presidencial, o japonês, ele não vota no ministro, mas ele pode votar para tirar um ministro. É bom? É e não é. Talvez hoje fosse bom, porque a gente ia talvez tirar vários ministros, mas, por outro lado, eu já acho que tem muito ativismo político de ministro do STF.
Se você bota para a população votar no ministro, e teoricamente o ministro é justamente o cargo não político da história, o ministro começa a atuar politicamente para não ser tirado. Pode ser bom? Talvez, no momento em que a população está alinhada contra alguma coisa, mas, pô, de repente é perigoso também. Mas, assim, é discutível. Eu só acho que, assim, a gente está num modelo que não está funcionando, sabe? Assim, eu sou favorável ao seguinte... É mais ou menos a história do governador, né? Qualquer coisa já vai qualquer ser coisa melhor. Vai ser melhor, mesmo que dê errado. E tem uma coisa também que é interessante, é o seguinte, cara, tá ruim, muda. Até, mesmo que a nova coisa seja ruim, até se organizar e se ajustar, já criou problema para quem tá ali fazendo a sacanagem, que você vai ter pelo menos alguns anos ali de suspiro. Porque quando tá já ruim e organizado, é a pior coisa do mundo. Né? Então, por isso que até eu acho assim, quando muda o Congresso, quando muda a Assembleia, muda muita gente, é bom. Mesmo que quem entre seja ruim. Porque até esse ruim... Você já desorganizou o que estava ali plantado. Plantado,